E você aí, o que você acha do Sasuke Uchiha? Você é daqueles que diz que ele é um mimado, um revoltado, que ele não tinha nenhum motivo pra fazer o que ele fez? Ou você é do time que defende o personagem? Bom, hoje eu vou falar aqui dos motivos por que eu acho que as atitudes do Sasuke são tão injustiçadas pela fanbase do anime. Mas antes, roda a vinheta aí. Sejam bem-vindos ao Ecomundo, eu me chamo Bruno, e como eu já falei, eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre as atitudes do Sasuke no decorrer da obra de Naruto. Se você gosta desse conteúdo, então já deixa o like aí, se inscreve no canal também, se for a primeira vez você passando por aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir muito os outros vídeos desse canal, beleza? Ah, tem as redes sociais também, e a gente tá fazendo também um podcast a cada 15 dias, né, de domingo, e tá tendo cortes todo dia, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pra começar com esse assunto, nada mais justo do que a gente ir lá pro início da obra de Naruto, onde o Sasuke, né, onde ele nasceu, né, o começo de tudo, a infância, e falar um pouco do que ocorreu na história dele, desde quando ele nasceu até os acontecimentos de Naruto clássico. Bom, o Sasuke nasceu dentro de um poderoso clã chamado clã Uchiha. Inclusive foi o clã que fundou a Vila da Folha, e junto com o clã Senju, né, e que era igualmente poderoso. Ele era tão poderoso quanto o clã Senju, e os dois brigavam muito e depois fundaram a Vila da Folha, né, tem toda essa história lá na obra de Naruto. Bom, porém, diferente do clã Senju, que tiveram dois membros do clã como líderes da vila, o primeiro e o segundo Hokage, né, o clã Uchiha nunca recebeu uma posição de destaque dessa forma, mas eles eram, sim, de fato, muito importantes na vila. Era esse clã, o clã Uchiha, que participava da força policial de Konoha, e pra eles estava tudo bem. A vila prosperava, eles tinham uma função importante na vila, e é isso, tudo nas mil maravilhas que estava acontecendo. Eles não tinham nenhum membro Hokage, mas eles também eram os policiais, eles tinham um cargo da hora. Porém, tudo mudou naquele fatídico dia em que a raposa de 9 caudas aparece, invocada, no meio da vila e começa a destruir tudo. Bom, essa raposa estava selada dentro da Kushina, que estava dando à luz a seu filho Naruto, e ela estava dando à luz no Naruto meio longe da vila. Estava ainda, de fato, no território da Vila da Folha, mas ela não estava ali no meio da vila, onde é a parte habitável. Ela estava longe, entendeu? Justamente porque se a Kurama se libertasse, não ia dar nada, porque estava longe. Mas aí a Kurama aparece invocada no meio da vila, e foi algo muito estranho de se pensar. A primeira coisa que veio na cabeça das pessoas que comandavam a vila, né, o Hokage, os anciões lá, os conselhos, o Danzo, era que os Uchihas armaram isso, porque eles eram os únicos com o poder pra controlar essa fera. Os Senjus, né, como por exemplo o primeiro Hokage, até conseguia suprimir o poder das bijus e tal, mas ele não conseguia controlar elas. Quem conseguia fazer isso era somente os Uchihas, igual o Uchiha Madara, né, o ancião dos Uchihas, tinha feito no passado. Ele controlou a Kurama contra o primeiro Hokage. Bom, e foi nesse ambiente de desconfiança e rancor que cresceu o nosso pequeno Sasuke Uchiha. Porém, Sasuke não sabia de nada disso que se passava, né, afinal ele era só uma criança, e é de se esperar que ele não saiba dessas coisas de clima, de revolta, de Uchiha, porque, né, uma criança, não quer saber de nada. Porém, os Uchihas comandados por Fugaku, né, que era o pai de Sasuke, e de Itachi, né, que era o irmão de Sasuke, planejavam um golpe de estado onde eles tomariam um controle de Konoha à força. E pra quem que sobrou impedir tudo isso? Exatamente pra ele, Itachi Uchiha. Itachi então recebeu a missão de aniquilar completamente seu clã e impedir o golpe na Vila da Folha. E assim ele fez, poupando somente o seu irmão Sasuke, que era inocente, não sabia de nada, não sabia de golpe de estado, não sabia de revolta do Uchiha, não sabia de desconfiança, não sabia de nada. Então o Itachi poupou seu irmão. Então o Sasuke chega da sua aula, né, encontra todo o seu clã lá no distrito que eles moravam, completamente dizimado, acabado, tudo sangue no chão. Nossa, uma bagunça. E aí ele entra na sua casa e vê seus pais mortos na sua frente. E quem tava lá? Seu tão amado irmão Itachi. E aí o Sasuke, né, como é de se esperar, ele não entende o motivo do Itachi, que era tão bondoso, que ele é um irmão que ele admirava tanto, fez isso. E aí o Itachi simplesmente diz pra ele: bom, eu fiz isso porque eu queria testar minhas habilidades e isso aqui serviu pra mim, mas esses caras que não estavam no meu nível não serviu pra nada. E nisso ele deixa o Sasuke traumatizado e ainda dizendo pra ele se agarrar ao ódio que ele está sentindo naquele momento e buscar vingança contra ele, caso ele pudesse, né, caso ele conseguisse se tornar mais forte. Bom, depois de todos esses acontecimentos, né, então a gente tem um salto cronológico pra linha de Naruto clássico, onde o Sasuke, né, que estudava na Academia Ninja, ficava sempre quieto e, bom, de fato é o que é de se esperar de alguém nessa situação, com tanto trauma que ele sofreu. E aí o único objetivo que ele tem é a vingança. Afinal, que outros sonhos alguém com esse tipo de passado poderia ter? Ah, eu quero namorar a pessoinha tal. Não, né? Ele quer vingança com o irmão dele que fez tudo aquilo que ele achava um absurdo. Bom, e aí a história passa, né? O Sasuke entra no time do Naruto e tudo aquilo que a gente já sabe acontece, né? Ele cria uma amizade, uma rivalidade com o Naruto, e os dois se ajudam, se provocam. O Sasuke, apesar de não ter, de fato, aberto, assim, mão da vingança, né? Ele ainda pensa naquilo, ele ainda quer aquilo, mas ele tava bem mais de boa, tipo assim, ele tava mais seguindo o tempo dele, falando, eu quero minha vingança, né? Eu quero um dia acabar com o Itachi,
Itachi, mas ele não tava mais tanto nesse anseio, assim, de tipo, só pensa nisso. Ele tava pensando também no Naruto, superar o Naruto, se equiparar ao Naruto, vencer o Naruto. Ele tinha outras coisas em mente também, além da sua vingança, o que foi muito bom pra ele. Mas ele tava mais feliz, mais solto do que geralmente ele era, né? Que ele era um menino rancoroso, um menino fechado. E aí, do nada, né? Pra acabar com tudo esse pequeno momento de, como se fala, felicidade. Não é bem felicidade, mas enfim. Chega de novo o Itachi Uchiha na Vila da Folha e basicamente tortura o Sasuke novamente. Ele chega lá, arrebenta o Kakashi, arrebenta o Kurenai e arrebenta o Sasuke, né? Que não sei por que algum motivo sonhou que ele ia ter alguma chance naquela época. Pra piorar, ele ainda fez o Sasuke reviver todo o trauma da sua infância incontáveis vezes com o Tsukuyomi. Então o Itachi usou o Tsukuyomi no Sasuke, aquele genjutsu mega poderoso. A gente já tem um vídeo falando dele aqui no canal, né? Nos top genjutsus mais poderosos, se você quiser dar uma olhadinha. Obviamente não foi pra matar o Sasuke, né? A gente sabe disso, mas foi pra torturar mesmo, pra ver ele reviver aquela cena e lembrar do motivo de por que ele tem que buscar vingança e buscar poder pra derrotar o Itachi. E aí você pensa, né? Um menino, um garoto. Você não pode esquecer que o Sasuke naquela época tinha só 13, 14 anos, mais ou menos. Então era uma criança, né? Um garoto. Um garoto que teve tudo isso, tudo aquele trauma na infância, teve que reviver tudo novamente. E você quer esperar o quê? Quer que ele fique de boa? Quer que ele... Ah, não, vou ficar aqui com meus amigos na vila. De fato, não dá. O Sasuke ficou mais focado do que nunca na sua vingança e resolveu que ele faria de tudo pra conseguir poder. E isso inclui abandonar a Vila da Folha com o Orochimaru. Por quê? Bom, basicamente porque ele viu que ali na Vila da Folha, quem que ele tinha pra treinar ele, pra deixar ele forte? O Kakashi. Mas o Kakashi era mais forte, podia ensinar mais coisa que o Orochimaru, que era um Sannin lendário, não sei o quê? Não. O Orochimaru tinha muito mais coisa pra oferecer pro Sasuke. Ele tinha dado a marca da maldição, ele tinha ainda oferecido a possuir, né, o corpo do Sasuke e completar a vingança por ele, caso precisasse, enfim, tudo isso. E ele ali viu uma oportunidade de conseguir poder mais rápido, né, do que ele conseguiria se ele tivesse ficado na Vila da Folha. E aí ele abandonou a Vila da Folha com o Orochimaru e se tornou assim um criminoso, né, porque você seguir um cara, você abandonar a vila e seguir um cara que é criminoso, você vira criminoso também. Chegamos agora nos acontecimentos de Naruto Shippuden, onde o Sasuke consegue de fato a sua vingança, né, ele derrota o Itachi, né, que na verdade a gente sabe que era tudo que o Itachi queria, mas ali até aquele momento a gente não sabia, a gente achava que ele tinha conseguido de fato. Aí a gente descobre que tudo que ele pensou e ele remoeu por toda a sua vida não passava de uma mentira, que o Itachi escolheu deixar o irmão vivo, não porque ele queria que o irmão lutasse com ele no futuro, porque ele queria ver o irmão ficar forte e lutar com alguém forte, e sim por amor, porque ele gostava, ele amava muito o irmão dele era inocente, não sabia de nada, e ele escolheu deixar o Sasuke vivo por isso, e que ele foi obrigado pela Vila da Folha a fazer o que fez, e viver em desonra. Então aí você pensa, o menino, que ali era adolescente, né, o Sasuke já tinha uns 16 anos, que poderia finalmente ficar em paz por ter cumprido seu objetivo de vida, ele se vê novamente perdido em um mar de rancor. Mas dessa vez não é um rancor pelo seu irmão por ter feito o que fez, mas sim pela Vila da Folha por ter obrigado o seu irmão a ter feito o que fez, um irmão que ele gostava tanto, que gostava tanto dele. Enfim, isso fez ele criar um rancor imenso pela Vila da Folha e por quem governava ela, ou seja, o Danzo, o Hokage, os anciões, enfim, por todo mundo ali. Bom, e aí acontece aquilo que a gente já sabe. O Sasuke quer destruir Konoha, por isso ele revive Orochimaru, vai conversar com os Hokages pra ver o que eles acham, que ele quer saber, chegar no fundo do problema, né, descobrir como que tudo aquilo chegou a acontecer. Bom, ele vai pra guerra e aí ele decide que o problema não é de fato Konoha e sim o mundo ninja. Basicamente o problema é o jeito que os Kages, né, governam. Ele quer acabar com o sistema de Kage, ele quer acabar com todos os Kages, ele quer se tornar um inimigo em comum pra todas as vilas, basicamente ter que se unir, né, em vez de não vai mais ter guerra entre as vilas, porque elas iriam ter que se unir pra guerrear contra ele. Então esse era o objetivo dele, né? Ser um inimigo em comum para que o mundo ficasse em paz contra ele, no caso. Bom, e aí ele luta com o Naruto e tal. Acontece aquilo que aconteceu, que ele desiste da ideia dele e acaba aceitando a ideia do Naruto, né? O Naruto convence ele, volta pra vila e tal. E agora a gente chega nos finalmente, né? E aí? O Sasuke teve ou não teve motivos para fazer o que ele fez? Ou será ele é só um revoltado, ele é um mimado? Igual muita gente fala. Bom, a minha opinião, que é meio óbvia, né? Já que eu narrei as coisas já dando um pouco do meu ponto de vista, é que ele teve sim todos os motivos pra fazer o que fez. A sua vida foi uma desgraça desde o seu nascimento, basicamente, até o fim. E aí vai ter gente vindo falar, tipo, bom, mas o Kakashi também teve uma vida desgraçada e ele não ficou do mal por isso. Mas a situação é meio diferente. Tipo assim, o pai do Kakashi tirou a própria vida, né? Isso é um fato. E por mais que seja horrível, não tinha nada que o Kakashi pudesse fazer quanto aquilo. Tipo assim, o pai dele escolheu aquilo, foi um trauma pra ele e tudo, mas não tinha o que o Kakashi fazer, foi uma decisão do pai dele. Já o Sasuke teve seu irmão fazendo tudo aquilo e ainda colocando na cabeça dele que ele precisaria se vingar, porque
porque naquela época ele não teve força pra impedir. Ou seja, foi uma pressão psicológica tão grande e totalmente diferente. Tipo assim, o Itachi fez aquilo, falou pro Sasuke, ó, se você fosse forte, você podia me impedir, mas você não é, então tenta ficar forte aí e tenta se vingar depois, entendeu? Ele fez uma pressão psicológica sobre o Sasuke que deixou ele desse jeito, basicamente. Bom, e depois de tudo, o Sasuke ainda descobre, né, que o culpado de tudo isso já, na verdade, foi a Vila da Folha, a vila que ele morava, e que tudo começou por causa de uma desconfiança besta em seu clã sobre um ataque de uma Kurama e tal, que também nem foi culpa do clã Uchiha, mas caiu pra eles. Enfim, esses os motivos por causa do Sasuke é um personagem tão injustiçado. Na verdade, o Sasuke é um personagem bem complexo, que tem uma história, um trama de quando ele é criança, desde quando ele vai se desenvolvendo, muito assim diferenciado, e ele toma essas atitudes justamente porque, primeiro, ele é muito novo, né? Por mais que ele seja mais maduro do que uma pessoa naquela idade, ele ainda é jovem, ele não tem a maturidade de alguém que tem muita experiência. E somado a todos esses fatos que aconteceram, ele tomou essas decisões. Primeiro, ele quer vingança contra o irmão, e ele deixa isso bem claro, e ele vai sair, eu preciso ficar mais forte pra derrotar o meu irmão. Aqui na Vila da Folha não dá, então eu vou sair e vou conseguir em outro lugar. Até então, beleza. Ele tá cumprindo o objetivo dele que ele se propôs a fazer, entendeu? Matar o Itachi. Depois ele consegue, ele descobre a verdade, ele descobre que a Vila da Folha é ocupada, e aí o objetivo dele muda, ele quer destruir a Vila da Folha. Tem gente que fala que isso como vamos dizer, não faz sentido, porque o Itachi, né, que era o irmão que ele gostava, lutou pra proteger a Vila da Folha e ele quer destruir. Mas não, mas faz de fato sentido, porque tipo assim, mesmo que o Itachi tenha lutado pra proteger a Vila da Folha, não muda o fato de que a Vila da Folha ainda fez o Itachi sofrer tudo aquilo. Foi culpa dela, só dela. Não foi culpa de mais ninguém, foi culpa da Vila da Folha. Mesmo que ele tenha escolhido proteger, foi culpa dela. E o Sasuke sabe disso e queria descontar sua raiva naquele momento em cima da Vila da Folha. Enfim, galera, essa foi a minha opinião sobre o Sasuke, né? Um personagem injustiçado que fica sendo chamado de mimado, de revoltado. Não que de fato ele não seja um pouco, mas enfim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e valeu!